Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Valéria Cecílio e voltamos a falar sobre estatística descritiva. Só que nesta aula vamos abordar o tema tabelas de frequência. Como que nós vamos organizar esses dados brutos, né? Então, vamos ver aqui um exemplo bem simples para começar. Então, numa pesquisa realizada com 25 famílias, foi coletado o número de filhos em cada uma das famílias. Os dados recebidos inicialmente foram apresentados da seguinte forma de dados brutos. Então, eu tenho aqui, de início, que a primeira família tem 2 filhos, uma outra família tem 3 filhos, uma outra 5, uma outra nenhum, uma outra repete-se 3 filhos e assim sucessivamente. Então, esses são os dados brutos. A partir do momento que eu organizo esses dados e coloco, por exemplo, em ordem crescente, nós damos o nome de rol. Então, veja aqui a organização 0, que aparece somente uma vez no meu conjunto de dados. O 1, se você observar, olha, ele aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Então, coloquei aqui na sequência, 4 vezes o 1. Depois o 2 aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu fui repetindo 0 filhos, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos e 5 filhos, conforme eles vão se repetindo. Esses dados, quando estão distribuídos em rol, fica simples, né? Fica simples da gente trabalhar com isso em tabela. Então, nós podemos criar aqui uma tabela de frequência organizada, né? Então, veja que eu coloquei o rol aqui do lado e agora, então, nós vamos preencher essa tabela. Professora, precisa fazer essa tabela? Olha, não precisa fazer a tabela, mas vocês vão ver que com a tabela vai ficar tudo muito mais simples para os outros itens que nós iremos analisar na sequência, tá? Então, 0, olha lá, 0 filhos só aparece uma vez. Então, a frequência é igual a 1. 1 filho aparece 1, 2, 3, 4 vezes. 2 filhos aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes. 3 filhos aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 4 filhos 2 vezes e 5 filhos também 2 vezes. É importante que a gente some todas essas frequências. A soma dessas frequências vai me dar a quantidade de elementos que eu tenho nesse conjunto de dados. Então, eu tenho 10 com 6 com 4 vai me dar 20, 24, 25. Então, eu tenho 25, né? 25 elementos nesse meu conjunto, tá ok? Então, vamos lá. O que eu posso fazer agora? Pense comigo aqui, ó. Vamos tirar aqui da caneta e vamos para o nosso próximo item. Então, eu posso pensar assim, ó. Podemos aproveitar ainda mais esses dados de frequência e refletindo sobre eles, responda qual a porcentagem dessas famílias pesquisadas que tem 3 filhos e qual a porcentagem dessas famílias pesquisadas que tem 1 filho apenas. Pense aí. Muito bem, então aqueles que disseram tem 3 filhos, 24% das famílias e tem 1 filho, 16% das famílias, ó, acertou. Mas e daí, professora? Eu não consegui fazer. Como que eu faço, né? Então, vamos observar aqui, ó. Então, nós temos novamente a nossa tabela de frequência, né? Então, como foi preenchido anteriormente. E daí, então, pense comigo. Você quer em termos percentual. O total é 25. Então, você quer quantos por cento 1 é de 25? Então, nós podemos fazer 1 sobre 25. Quanto é 6 de 25? Quantos porcentos? Vou fazer 6 sobre 25. E lógico, como eu quero em percentual, multiplico por 100.
Então, aqui nós temos a fórmula que vai definir isso para a gente, né? Então, a frequência relativa é igual à frequência absoluta dividido pelo total de elementos no nosso conjunto de dados, vezes 100, porque nós queremos em percentual. Então, a frequência relativa vai ser 1 dividido por 25. Quando eu faço 1 dividido por 25 e depois multiplico por 100, vou pôr aqui anotadinho primeiro, tá? 1 dividido por 25 vezes 100, isso vai me dar 4%. Tá? Depois vou fazer a mesma coisa, 4 dividido por 25 vezes 100, isso vai me dar 16%. E assim eu vou fazendo sucessivamente. 10 dividido por 25 vezes 100, eu vou ter 40%. 6 dividido por 25 vezes 100, eu vou ter 24%. 2 dividido por 25 vezes 100, eu vou ter 8%. Aqui também se repete 8%, tá? Então, veja, se eu somar todos esses percentuais, ó, 40, 50, 60, 70, isso vai me dar quantos por cento? Tem que fechar em 100%, né? Então, a soma de todas as frequências relativas, que são os percentuais, vai me dar 100% do conjunto, que é o total de 25 elementos, tá? A gente já vai entender por que isso é tão importante. Então, vamos lá, vamos acompanhando aqui o raciocínio. Aí, então, e quando trabalhamos com um grande número de valores distintos, né? Eu tenho uma porção de números, como que eu vou organizar isso? Vai ficar aquela tabela imensa? Eu posso separar isso em classes. Eu posso separar isso em intervalos. Então, vai de A até B, depois de B até C e assim sucessivamente. Para que eu possa fazer isso, eu tenho que ter em mente alguns elementos que são importantes. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos a amplitude total. A amplitude total vai ser o maior elemento do conjunto, que a gente vai chamar de x maiúsculo, menos o menor elemento, que é x minúsculo. Isso você pode chamar de AT, se quiser abreviar, né? Amplitude total, tá? T maiúsculo ou T de índice, isso não é importante, tá? Então, é sempre a diferença do menor com o maior. Então, esse aqui é um x grande e esse é um x minúsculo aqui, tá? Quantidades de classe, nós vamos nomear por K. Então, cada classe é um dos intervalos. Então, eu tenho aqui a primeira classe, segunda, terceira, quarta e quinta classe. Então, eu tenho 5 classes aqui neste exemplo, tá? Então, K varia de 1 até 5. A amplitude da classe nós vamos nomear por H. A amplitude vai ser o limite superior da classe menos o limite inferior. Então, esse H aqui, ó, a amplitude de cada classe vai ser o limite superior menos o limite inferior, tá? Então, 4 menos 0, 4. É como se fosse o comprimento da classe, né? Limite inferior da classe, extremo esquerdo da classe. Foi isso que eu acabei de utilizar aqui, né? Ó, limite inferior, que nós vamos chamar por LI, e o limite superior, que nós vamos chamar por LS. Então, em cada classe, eles se modificam. Limite superior, limite inferior, e daí nós temos o ponto médio da classe. Esse é um outro elemento importante que nós vamos chamar por XI. Qual é o ponto médio da classe? Então, na primeira classe, seria 0 mais 4 dividido por 2, né? Então, 0 mais 4 dividido por 2, 2 é o ponto médio da primeira classe, tá ok? E a média ponderada para o cálculo da média dos dados também vai ser importante. Por que média ponderada? Vai ser, quando eu falo em média ponderada, eu vou falar
da média, que nós estamos chamando de xi nessa situação, vezes a frequência com quem ela aparece. Então, vezes a fi, que é a frequência para aquele valor, né? Ou seja, para esses elementos que estão na primeira classe. Vamos entender um pouquinho mais com um exemplo agora e a gente vai criá-lo do zero, mas para isso a gente precisa entender como construir esses intervalos ainda, porque ainda nós não sabemos. Tá? Então, vamos lá. O que a gente precisa saber para construir os intervalos? Então, nós temos aqui procedimentos para a construção. Então, o que nós temos aqui de importante? Colocar em ordem crescente os dados, que são os rows, né, do conjunto que é o row de dados. Ou seja, peguei aqueles elementos tabelados e coloquei em ordem crescente. Fica mais fácil para a gente fazer a contagem. Determinar o número de classes, que é K, ver critério no próximo slide. Já vamos definir isso. Calcular a amplitude da classe. Então, a amplitude da classe vai ser, lembra? X maior menos o x menor, dividido por K. Ah, mas eu vou calcular isso para cada classe? Não, aqui nós estamos falando da amplitude das classes, porque eu estou entendendo que eu vou manter as classes com a mesma amplitude. Então, eu vou calcular um K e com base nesse K, que é o número de linhas, a quantidade de classes, né? E daí, com base nele, eu vou calcular o H, que é o comprimento dessas classes, que no exemplo anterior era igual a 4, né? O x é o valor máximo do conjunto de dados, o x maiúsculo, e o x minúsculo, o valor mínimo do nosso conjunto de dados. Estabelecer os limites e o ponto médio de cada classe, que é o xi, e alocar o número de observações em cada uma das classes, ou seja, contar qual é a frequência. Aqui nós vamos utilizar f minúsculo, tá? Para frequência absoluta. Então, nós temos um FI minúsculo aqui. Vamos lá, então? O que está faltando ainda? Falta o critério para o número de classes. Naquele primeiro exemplo, que eu mostrei já bem definido, nós tínhamos 5 classes. Mas assim, como que é escolhido esse número de classes? Tem várias fórmulas. Tem a fórmula de Sturges, que é a que a gente vai usar, né? Nós vamos nos habituar a usar essa fórmula. Tá? Que é o qual K é sempre aproximadamente 1 mais 3,33 log de N, onde N é a quantidade de elementos que eu tenho no meu conjunto de dados. Ou você pode utilizar uma regra empírica que diz assim, que se o número de elementos for menor que 25, você utiliza 5 ou 6 classes. Entre 25 e 50, de 7 a 14, e maior que 50, de 15 a 20. Essa é uma outra possibilidade de utilização. E também, como sugestão, você pode aproximar o valor de K por raiz de N. Mas eu aconselho usar essa aproximação de K por raiz de N somente quando o conjunto é bem pequeno, do tipo 25 elementos somente, tá? Mas eu acho assim que a fórmula mais indicada aí, né, que te dá uma precisão maior aí nos cálculos, é a fórmula de Sturges, que é a que a gente vai usar agora no cálculo, tá? Então, veja que eu tenho aqui um exemplo, olha, eu tenho uma planilhazinha, tá? Uma tabela de dados, onde está dizendo assim, ó, construa a tabela de distribuição de frequências para os dados amostrados da população diária da produção diária de farinha em quilogramas de associados de uma comunidade de produtores. Então, o que a gente vai fazer? A gente quer construir aqueles intervalos. Para construir os intervalos, eu tenho que levar em consideração o cálculo do H baseado no K. O K depende de N. Então, quanto eu tenho aqui? Qual é N? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 linhas por 1, 2, 3, 4, 5 colunas. 5 vezes 6, 30, então N aqui para mim é 30, né? Então, eu tenho N 30, e daí, então, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular o K. O K, então, K é aproximadamente igual 1 mais
3,33 vezes logaritmo de 30. Vou fazer essa continha. Pego lá a minha calculadora, calculo log de 30, depois faço vezes 3,33, primeiro log de 30, né? Então, primeiro log de 30 vezes 3,33 mais 1 vai me dar um K aproximadamente igual a 5,87. Mas esse K ficou com o índice aqui no lugar errado, né? Então, vamos apagar aqui. Esse K, ele é a quantidade ele se refere à quantidade de linhas que eu vou ter, né? Então, é importante que ele seja um número inteiro, ou melhor, é essencial, né? Então, eu posso pegar 5 ou 6. Eu vou escolher K igual a 6, tá? Então, eu vou utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas na tabela. Vou começar no menor valor, tá? E quero terminar lá no maior valor, que é 1.700. Então, como que eu vou fazer? Como que eu vou desenvolver isso daqui, né? Então, eu vou calcular aqui, ó. Eu vou calcular o H, que é a amplitude. Eu vou de 350 a quanto, né? Então, eu vou fazer o H, que é igual o maior valor tabelado, que é o 1.700, menos o menor valor tabelado, que é 350. Veja que a tabela já está organizada, né? Ela já está em rol aqui, do menor para o maior. Isso aqui é minha amplitude total, essa diferença. Isso daqui dividido por K, que eu assumi sendo 6. Então, quando eu faço 1.700 menos 350 e divido isso por 6, isso aqui vai me dar 1.350 dividido por 6. Isso vai me dar um valor igual a 225, tá? 225. Então, esse é o valor que eu vou somar aqui, ó. Como 350 entra, eu vou pôr assim, uma barrinha para dizer que ele está entrando, né? E o próximo aqui fica aberto, né? E o próximo vai ser o 350 mais H, que é 225. 350 mais 225 dá 575, né? E daí eu vou fazer a mesma coisa. Agora começa em 575, né? Ele não entrou na primeira classe, mas vai entrar na segunda. Então, ele entra na contagem da segunda e vai até 800. Né? Por quê? Porque eu fiz 575 mais 225. Me deu 800. Agora, eu vou fazer 800, vai entrar na terceira classe, e vou somar a 800 o 225, que vai dar 1.025. Agora, eu vou começar em 1.025, onde 1.025 vai entrar na classe, e vou somar mais 225. Isso vai me dar 1.250. Vou em 1.250, acrescento mais 225, vai dar 1.475. E aqui 1.475 até 1.700. Então, um exemplo aqui que vai redondinho, né? Do 350 até o 1.700. E agora, o que eu vou fazer, né? Eu vou calcular o ponto médio de cada classe. O que é o ponto médio de cada classe mesmo, professora? É a média aritmética entre o limite inferior e o limite superior, lembra? Então, eu vou fazer 350 mais 575 e vou dividir por 2. Isso vai me dar 462,5. Depois, eu vou fazer o 575 mais 800 e vou dividir por 2. Isso vai me dar 687,5.
E assim sucessivamente, né? Vou fazer 800 mais 1.025 dividido por 2, 912,5. E aqui eu vou continuar. No próximo slide eu tenho a tabela completa, tá? Então é só para vocês entenderem aqui. E daí, então, você vai dizer assim, a frequência, como que eu vou calcular a frequência se 462,5 não aparece na minha tabela? Veja que o 462,5 é o ponto médio deste intervalo. Então, o que eu vou fazer? Eu quero, na verdade, saber quantos elementos estão compreendidos neste conjunto de 350 a 575, mas o 575 não entra na contagem. Então, eu vou pegar aqui, ó, 350... 500 também vai entrar. Opa, 600 passou, né? De 575. Então, a frequência aqui é 2. Vou fazer a mesma coisa aqui agora, ó. De 575, tá? Então, vai 575 até 800. Então, o que eu tenho aqui? De 575 até 800, sem entrar o 800. Veja que está aberto aqui em 800. Eu tenho 2, 3, certo? Então, frequência igual a 3. Depois, o 912,5. Então, agora eu tenho de 800 a 1.025. Então, eu vou ter 800, entra, né? Ó, fechado aqui. Então, eu vou ter 800, 800, 900, é até 1.025. Vai entrar 910, vai entrar 925 também, e 1.400 já não entra, né? Então, vamos ver aqui, ó, aqui também vai entrar, ó, 965 entra, 1.000 também vai entrar, e parou, né? Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então, a frequência aqui vai ser igual a 7. E isso eu vou fazendo para todos os outros, né? Então, veja, o que eu tenho que fazer agora? Vou pensar na frequência relativa também, né? Então, frequência relativa, aqui eu continuaria contando, tá? Agora que é a frequência relativa. Frequência relativa, lembra que a gente tem que ter o número de elementos para fazer o cálculo? Tá aqui, ó. N é 30. Então, eu vou fazer 2 dividido por 30 vezes 100. Lembra? Nós já fizemos isso. 2 dividido por 30 vezes 100. Isso vai me dar quanto? 6,67%. E a mesma coisa aqui, ó. 3 dividido por 30 vezes 100, 10%. E assim vai para todos os outros. Vamos ver como que fica essa tabela fechada agora? Tá aqui, ó. Então, já preenchi elas, né? Preenchi essa tabela para que a gente se adiantasse um pouquinho. Então, a gente tem aqui os intervalos, com uma letra muito mais bonitinha do que a minha, né? Tudo organizado. Nós temos todos os intervalos. Aqui nós temos os pontos médios de cada classe, né? Então, aqui é a primeira classe, segunda, terceira, quarta, quinta classe e sexta classe, né? E aqui nós temos a frequência absoluta, então quer dizer que eu tenho 2 elementos aqui dentro desse intervalo da primeira classe, né? Tenho 3 elementos na segunda classe, 7 elementos na terceira classe e assim sucessivamente. E aqui os percentuais, né? Então, 6,67% estão na primeira classe, 10% estão na segunda e 23,33% na terceira classe. Então, eu digo assim, interprete a frequência relativa da terceira classe. O que dá para a gente pensar aqui, né? Ó, olhe lá na terceira classe. Na terceira classe, frequência relativa, ó. Na terceira classe, nós temos 23,33%. Então, a gente pode dizer que estima-se que 23,36% dos associados de uma comunidade de produtores produziram, no mínimo, 800 e menos que 1.025 quilos de farinha. Tá? Então, é uma estimativa que nós fazemos aqui com base na tabela de frequência.
E se eu perguntasse qual o percentual de produtores que produziram menos de 1.200 quilos de farinha, né? 1.250, desculpe, quilos de farinha, tá aqui, né? Ó, eu quero saber menos que isso. Então, eu estou falando de tudo que antecede. Então, eu teria que somar 10 mais 23,33 mais 10 mais 6,67 para ter o percentual. Tendo aqui, então, que 50% dos produtores, né, produziram menos que 1.250 quilos de farinha. E daí, então, para fazer isso, quando a sua tabela é muito grande, é muito útil a gente calcular mais uma outra coluna ou até duas colunas, como eu vou mostrar, que são as frequências absolutas e relativas acumuladas. Elas vão fazer com que a gente tenha essa resposta de forma mais rápida, que não precise fazer a soma, como eu fiz agora, somando 10% mais 23,33 mais 10% mais 6,67 para poder dar 50%, né? Então, veja o que acontece aqui, ó. É a mesma tabela, a única coisa é que eu acrescentei nesta nova situação. Cadê a minha caneta? Que eu não estou achando ela aqui. Tá aqui. A frequência acumulada, né? Ó, frequência acumulada. E nós temos a frequência, nesse caso aqui a frequência absoluta acumulada, né? E aqui a frequência relativa acumulada. Aqui faltou um absoluta também, tá? Ó, então aqui essa é a frequência absoluta acumulada. Tá? E como que eu calculo essa frequência absoluta acumulada? Ó, eu vou repetir a frequência absoluta na primeira linha. Aí, eu vou somar com a próxima aqui, ó. 2 mais 3 e vou pôr aqui 5. Ela vai acumulando, né? 5 mais 7, 12. 12 mais 3, 15. 15 mais 4, 19. 19 mais 11, 23, ou desculpe, 30, né? E daí, então, a gente vai perceber que o último elemento da coluna da frequência absoluta acumulada vai ser exatamente o N, que é a quantidade de elementos, né? Já era algo de se esperar. Bom, e daí a frequência relativa acumulada, a gente vai fazer a mesma coisa, só que vai fazer, ao invés de fazer com a coluna da frequência absoluta, nós vamos fazer com a frequência relativa. Então, a gente vai repetir o primeiro elemento e agora vai fazer a soma. 6,67 mais 10, 16,67. 16,67 mais 23,33, 40. 40 mais 10, 50. 50 mais 13,33, eu tenho 63,33. 63,33 mais 36,67, eu tenho 100%. Então, tem que fechar aqui em 100% conforme o último, que é o total aqui do elemento da frequência relativa, né? Então, pessoal, a última questão aqui, ela fica respondida de forma mais simples quando você tem uma frequência relativa acumulada, né? Qual o percentual de produtores que produzem menos de 1.250 kg de farinha? Então, você vem na linha, na classe que trata de 1.250 e vai direto lá no percentual acumulado, na frequência relativa acumulada. Ou na frequência absoluta acumulada, que já vai te dar o total. A 50% são, né, 15 produtores, né? Muito bem, então esse é o trabalho com tabela de frequências. Você pode falar assim, nossa, mas é muita conta. Em geral, a gente desenvolve isso no Excel e depois, em um outro momento, em uma outra videoaula, eu vou fazer tudo isso com vocês no Excel. Porque no Excel a gente coloca a fórmula, puxa ali a alça, né? E ele já calcula tudo pra gente rapidinho, tá ok? Então, até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!